vocês que ainda assistem os meus vídeos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu gostaria de perguntar pra vocês, qual é a melhor sensação? É passar com nota 10 ou é passar exatamente beirando a média? Eu vou contar hoje uma história do que aconteceu comigo no semestre passado com Cálculo 2 e Física 2. Vamos lá. Pra quem não sabe, Cálculo 2 e Física 2 na UFRJ é a base de uma prova unificada. Unificada significa que todo mundo que cursa aquela disciplina faz a prova no mesmo dia, no mesmo horário, a mesma prova, só que em salas diferentes, até porque são mais de 700 pessoas fazendo a mesma prova, então, né, uma sala só não daria, a menos que fosse um auditório, sei lá. Estava eu, plena, fazendo Cálculo 2 e Física 2, quando eu me deparo com a data da primeira prova de Física, que era 21 dias depois do início das aulas. Eu tinha acabado de organizar um festival internacional de engenharia, então eu estava só o pó da rabiola, eu já não tinha energia pra nada, e era a primeira vez que eu estava fazendo Física 2. Então imaginem a sensação de desespero intrínseca na minha alma, de tendo que aprender fluidos, que era a matéria, em 21 dias. Sendo que, né, eu tinha outras matérias também, eu tenho a minha vida, eu tenho outras coisas pra fazer. E aí fui eu estudar que nem uma louca pra primeira prova. Chegou na prova, eu tiro 5 pontos alguma coisa. Eu fiquei tipo... é a primeira prova, sabe? Eu tinha que ter ido bem naquela primeira prova, era fato, né? Não foi uma nota tão ruim, dá pra recuperar, ainda tem P2, tem P3, né? Claro, a P3 ela tinha um peso 2, então ela meio que valia as duas outras provas. Mas calma, eu ainda tava tranquila. Chegou a primeira prova de cálculo, um pouco tempo depois, e eu não tinha estudado praticamente nada. Eu me atrapalhei durante o semestre e eu deixei a matéria acumular e acabou que me enrolei. Aí eu percebi que cálculo não daria. Não daria, eu iria reprovar cálculo, porque na primeira prova eu não tinha conseguido ver nem metade da matéria que cairia. Mas eu fui pra prova do mesmo jeito, até porque... o que é um peito pra quem já tá cagado? Eu tirei 3,8 na primeira prova de cálculo. Pouco tempo depois, já foi a segunda prova de física. Sendo que, assim, eu tô falando isso só com cálculo e física, mas eu tinha outras matérias também. Não era só isso que eu tava fazendo da minha vida. Passou pra segunda prova de física, tirei uma nota também, tipo, 6 pontos alguma coisa, graças ao meu amigo Fabrício. Porque no dia da prova eu ainda não tinha feito nenhum exercício. Essa alma falou assim, chega cedo, vamos fazer exercício, eu tô sabendo da matéria. E ele me fez tirar 6 pontos alguma coisa, né? Eu estudei, tipo, 3 dias pra prova, eu tirei mais do que na primeira que eu estudei 21. Claramente você estudar, né? E aí, ok, passou, tirei essa nota e falei assim, beleza, pô, na terceira prova, vale peso 2, eu preciso tirar só 3,5, é tranquilo. Porém, a terceira parte da prova, ela envolvia ondas, oscilações e som, que era bastante coisa, era muita fórmula, muita informação, era a prova que eu mais tinha estudado. E aí, entre a P2 e a P3 de física, teve a P2 de cálculo, que eu tirei 5,4. Eu tava precisando, tipo, de muito ponto em cálculo pra conseguir passar. Eu não lembro exatamente quanto é que era 6 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa, não lembro exatamente. Sei que era bastante coisa, era suficientemente pra eu saber que não ia dar. Eis que eu me deparo com a data da prova de cálculo batendo um dia depois da prova de física. Isso, a terceira prova de física, que era a última prova, e a PF de cálculo, que era a última prova. E aí eu falei, cara, no que eu tenho mais chance de passar? Porque teve um momento da faculdade que você tem que escolher do que você tá mais apto a conseguir passar. E passar com a média. Não estou falando passar bem, porque passar bem nunca foi a minha realidade em cálculo e física. Deixa eu deixar um parênteses bem parênteses aqui. Aí eu falei assim, eu tô precisando de menos em física, vou focar em física. Foquei em física, estudei pra caramba em física e falei pra minha alma de que eu não faria a prova final de cálculo e que eu faria a segunda chamada. Não sei se vocês já fizeram segunda chamada de alguma prova na vida, mas elas costumam ser impossíveis. Elas são surpreendentes, essa é a palavra certa. Foi uma escolha, eu sabia que eu ia sofrer, mas aí eu tinha um ponto positivo. Entre a prova final de cálculo e a segunda chamada, eu tinha 10 dias. Não era um dia pra estudar, eram 10. Era mais difícil, mas eu tinha 10 dias. 10 dias e um sonho de botar toda a matéria em dia pra prova. Deu certo? Calma, vocês já vão descobrir. Falando de física, como eu disse, eu precisava tirar 3,5 na prova. Não era uma grande coisa.
Isso significava que eu tinha que acertar 5 de 9, 8 questões múltiplas escolhas e tirar 0,1 na parte discursiva, que valia 3 alguma coisa. Eu não sabia nada, assim, nada da discursiva. Eu só taquei um monte de fórmula, eu não consegui fazer nem a letra A da discursiva. E eu acertei exatamente 5 múltiplas escolhas. Eu estava dependendo da correção das discursivas, que costuma demorar mais para sair, até porque o gabarito das múltiplas escolhas sai no site, mas a correção da discursiva é feita pelos professores. Eu precisava que alguma entidade milagrosa batesse na cabeça do professor e me fizesse dar 1/10, é tipo 0,1. Era disso que eu precisava. Eis que minha nota sai e eu tava almoçando com os meus amigos. Imaginem uma sensação de prazer quando você vê que você passou com 5,1. Não me deram 0,1 na discursiva, me deram 0,4. E eu chorei no meio do almoço. Eu estava plena, feliz, eu não precisaria fazer Física 2 de novo. Para alguém que teve que fazer Física 1 2 vezes contando e 3 vezes na prática, digamos assim, eu já tava em êxtase. O que é CR? O que se importa? Eu passei de Física 2, eu estava na Física 3, eu agora podia bater no peito e dizer com orgulho que eu, Faena, passei de Física 2. Eu passei de Física 2. Só que alegria de pobre dura pouco. Saiu o quê? A nota da prova de cálculo, né? Porque depois disso eu tive que estudar para a segunda chamada. Estudei e fiz a segunda chamada da prova de cálculo. Saí da prova de cálculo falando: Eu aprovei. segunda chamada, era impossível. Eram 13 questões, eu precisava acertar, eram 7. E aí me lançam no site de cálculo o gabarito e me lançam as notas lançadas. Sendo que eu sou o tipo de pessoa que sempre olha o gabarito primeiro e gosto de sofrer. Eu vou checando uma coisa por uma. Eu podia ver logo a minha nota e ignorar o sofrimento. Mas se eu tivesse feito isso, eu teria cometido um erro que me custaria uma reprovação. Eu olhei o gabarito e aí eu fui contando e a última questão bateu. E eu tinha acertado exatamente 7, que era o que eu precisava acertar para passar. Aí eu fui ver na planilha de notas, eu já tava em êxtase, comemorando, conferi umas 8 vezes para ver se eu tinha contado certo, e eu tinha contado certo. Eu tinha acertado 7 questões, que era o que eu precisava. Fui ver na planilha de notas, 4,6? Mas como assim 4,6? 4,6 eu reprovo. Era o mesmo que eu tinha acertado 6 questões, não 7. E aí eu conferi o gabarito de novo, e aí eu via que não tava alguma coisa batendo, que tava alguma coisa errada, e aí eu fiquei desesperada por um tempo, mandei e-mail para a professora, para a coordenadora, mandei e-mail para o departamento inteiro de matemática. E aí a coordenadora falou que iriam rever a minha prova. Momentos de tensão, momentos de desespero de uma universitária que não tava nem mais com um pingo de consciência. Eu já não tava nem mais sã, gente. Eu passei 10 dias sem contato com o mundo exterior. Eu passei 10 dias estudando cálculo como se não houvesse amanhã. Eu estudei toda a matéria de cálculo 2 em 10 dias. Me sai o e-mail da professora. Imagens de prazer naquele momento. Aquele momento foi... Às vezes eu não sei explicar. Eu tinha passado em cálculo 2, sabe? Com 5,1 também. Eu passei em cálculo 2 e física 2 com 5,1. E a professora me mandou um e-mail falando que eles tinham corrigido minha prova errado. Sendo que quem corrige a parte de múltipla escolha é uma maquininha, que ela lê o cartão de resposta e ela lança no sistema. Sendo que a máquina não foi capaz de me derrotar. Porque eu estava lá, eu conferi a minha nota, eu conferi o gabarito, e eu estava certa do que eu tinha tirado, do que eu tinha feito, enfim, imagens de prazer. Então aqui, o que vocês acham? Que eu teria sido mais feliz, que eu teria chorado mais e ficado mais feliz se eu tivesse tirado 10 nas 2 matérias, ou que eu fiquei mais feliz porque eu passei com 5,1 e eu não precisaria fazê-las de novo? Fica aí a seu critério, a pergunta fica no ar, responde nos comentários e se você quiser saber mais da minha vida no geral, tá? Porque eu tenho vida além da vida acadêmica. Mentira, mas vamos fingir que eu tenho. Me segue lá no Instagram, @fafacarolides, porque eu tô sempre conversando com vocês. Sempre. O tempo todo eu tô falando sobre coisa, faculdade, da minha vida, postando meme, postando revoltas, enfim. Vocês vão gostar. Assiste lá, eu sou legal. Eu acho. Minha mãe me diz isso.
É isso, gente. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo, que eu não faço a menor ideia de quando sairá, mas eu te vejo. Beijinho, tchau, tchau.